Meu nome é Ana Carolina, eu sou conservadora de materiais arqueológicos e etnográficos e desde 2008 eu trabalho aqui no MAI. Objetos plumários fazem parte das coleções do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Representações de adornos de pluma estão presentes em cerâmicas, tecidos e outros objetos arqueológicos, assim como alguns exemplares desses objetos resistem cotidianamente às ações do tempo e preservá-los é o nosso desafio. No continente americano, do norte do Canadá ao sul da Patagônia, não houve civilização que não tenha conhecido a arte plumária. As coleções etnográficas do MAI USP integram objetos do século XIX até a nossa atualidade e estão presentes não apenas na cultura material produzida por povos originários brasileiros, como representam outros grupos indígenas. A constituição das coleções etnográficas do MAI, ela está relacionada com o próprio processo histórico e o desenvolvimento de acervos de instituições museológicas que formam hoje o acervo do nosso atual museu. Em agosto de 1989, o MAI é criado a partir de uma incorporação de acervos antropológicos que estavam dispersos em museus da universidade e outras instituições de ensino. Os materiais mais antigos e raros do MAI provêm do Museu Paulista. Ainda que essas coleções mais antigas não tenham uma documentação completa, esses objetos são extremamente importantes, pois eles guardam registros de etnias já extintas, de técnicas tradicionais que não são mais replicadas e matérias-primas que já não estão mais disponíveis. É a partir de 1947 que as coleções etnográficas do Museu Paulista passam a ganhar um novo fôlego, com as primeiras expedições científicas e com as coletas sistemáticas. Nesse momento, Herbert Baldus, que é chefe da recém-criada seção de etnologia do museu e um precursor da antropologia brasileira, junto com o seu assistente Harald Schultz, inauguram uma época do colecionismo etnográfico, onde as coletas possuíam um rigor científico. Schultz também era um fotógrafo e produziu gravações sonoras, fílmicas e registros fotográficos em suas expedições. Schultz coletou também milhares de objetos que hoje integram o acervo do MAI. O acervo Plínio Airosa é outra instituição que colaborou para a constituição das coleções etnográficas do MAI. E este acervo se constitui de quase 4.000 objetos. Doações e outros acervos incorporados também fazem parte da coleção de objetos etnográficos do MAI, que possui hoje mais de 150 etnias indígenas brasileiras. A arte plumária está presente em artefatos de povos como os Bororo, Guarani, Carajá, Kaxinawa, Karaô, Munduruku, Riquibatsa e tantos outros. Há mais de 1.900 espécies de aves no Brasil e a arte plumária é muito presente nas manifestações culturais dos nossos povos originários. Ela se manifesta em objetos utilitários como armas, máscaras, rituais, cestos e adornos corporais. Esses adornos plumários têm a função de comunicar as informações de um indivíduo, a sua posição social dentro de um grupo e também valores culturais que desejam ser transmitidos por eles. Para isso, o artesão escolhe minuciosamente a sua matéria-prima, explorando assim diversas combinações cromáticas na confecção de um objeto. E essa composição eclética também se torna um desafio para a conservação desses objetos. O MAI hoje tem a conservação preventiva como um referencial de suas ações. Antecipar-se ao dano é uma das metas das ações da preservação das coleções. A nossa ação diária aqui no museu é pela manutenção das boas condições de guarda do acervo e, para isso, a elaboração de embalagens que são feitas sob medida são essenciais para a preservação de cada um desses artefatos. Esses objetos são vistoriados, são documentados e é nesse momento no qual eles ingressam em nosso laboratório que nós temos a oportunidade de avaliar o estado de conservação deles e também registrar o processo de manufatura desses objetos. A higienização periódica desses
objetos também colabora fortemente para sua preservação. Evitar e minimizar a ocorrência de sujidades faz parte da rotina laboral da equipe do MAI. Desde 2010, o MAI não emprega tratamentos tóxicos para a eliminação de pragas no seu acervo. Esses tratamentos foram substituídos pelo uso da anóxia e também pelo uso da radiação ionizante, que é feita em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Meu nome é Pablo Vasquez, sou o pesquisador responsável pela instalação chamada de irradiador multipropósito de cobalto 60. Neste local, nós temos especializado nos últimos anos numa atividade denominada desinfecção de objetos de patrimônio cultural e material arquivado. Temos desenvolvido diversas pesquisas e diversos tratamentos em escala representativa. Vale a pena destacar o trabalho que realizamos com a atual aluna de doutorado, Ana Carolina, o estudo da preservação de materiais plumários. O irradiador multipropósito utiliza a energia do cobalto 60, provinda de um radioisótopo artificial fabricado pelo homem, que tem uma característica muito importante, que quando irradia os materiais, não os deixa radioativos. Os materiais podem ser manuseados imediatamente após o processo de irradiação, sem tempo de quarentena. São eliminados os diferentes tipos de contaminações relacionados basicamente a insetos em qualquer estágio e fungos também, inclusive os esporos que possam vir atacar inclusive a saúde dos conservadores ou das pessoas que tratam este material para deixar em condições de exibição ou simplesmente de guarda ou restauro. Nós estamos aqui na Central Analítica do IPEM, onde nós conseguimos fazer uso de algumas análises como difração de raio-x, espectrometria de massa, colorimetria, microscopia eletrônica de varredura. As técnicas analíticas são grandes aliadas do trabalho do conservador. Através dessas técnicas que a gente consegue desbloquear informações dos objetos. Nós conseguimos identificar informações sobre sua composição química, sua composição molecular e também analisar danos estruturais ou danos superficiais em muitos objetos. Eu sou Carla Gilbertoni Carneiro, trabalho há 25 anos aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia. Eu percebo as grandes transformações, que essa instituição vem passando. Nós temos desafios hoje bastante particulares no século XXI e esses desafios estão relacionados à importância das coleções para os povos produtores dessas coleções, desses artefatos. Eu falo especialmente das coleções etnográficas brasileiras, que representam diferentes povos indígenas do Brasil. Elas têm origens muito distintas, que vêm acompanhando a trajetória da antropologia no país. E muitas coleções acreditava-se que seriam os últimos registros dessas diferentes culturas que estiveram presentes no nosso território. Hoje, essas culturas, elas felizmente, a partir de um longo processo de resistência, elas não desapareceram, como a própria antropologia previa. Essas coleções, elas têm um protagonismo fundamental que contribuem tanto para a produção de conhecimento no âmbito da própria antropologia, como nos processos de resistência de políticas públicas, que tem como protagonismo povos indígenas. Em 2018, o MAI estava em um processo de elaboração de uma exposição colaborativa, junto com 3 grupos indígenas do estado de São Paulo e sob a coordenação de um projeto com a professora Marília Xavier Cury. Nessa exposição, os indígenas trabalharam juntamente com a equipe do museu, escolhendo o acervo que faria parte dessa exposição, e os Terena, naquela ocasião, escolheram um conjunto de roupa feita de pena de ema que ingressou em nosso acervo em 1914. Essa vestimenta possui um significado muito especial para esse grupo, uma vez que ela era usada na dança do bate-pau. Após uma rodada de trabalho inicial com um grupo, eles logo identificaram que aquele conjunto ele estava composto por um adorno de cabeça, uma saia, uma abraçadeira e também as suas tornozeleiras. Esse conjunto todo ele se encontrava amarrado em um único fio. E na documentação do museu, nós não tínhamos mais detalhes sobre cada componente deste conjunto. E o que nós víamos ali era o que se parecia ser com uma grande saia, onde todas essas partes da vestimenta estavam reunidas em uma única peça.
Foi através desse projeto que foi possível viabilizar a vinda de lideranças indígenas ao museu, para que a equipe do museu também pudesse acompanhar o trabalho de curadoria dos Terena com este objeto. Após análises, os Terena conseguiram identificar cada parte da sua vestimenta por meio do tamanho das penas e da sua tipologia, através de técnicas de amarração tradicionais e também com o uso de um novo fio de fibra vegetal, porque o fio original deste objeto já estava muito ressecado, muito fragilizado. As lideranças indígenas trabalharam com esse objeto e reconstruíram todo o conjunto original da vestimenta, identificando assim as suas partes. Hoje, esse conjunto integra a nossa exposição atual. Não é mais o museu falando sobre os povos indígenas ou pelos povos indígenas. É impossível adentrar o século XXI sem estar aliado a essas demandas que hoje têm as populações indígenas. O museu deixa de falar pelo outro, sobre o outro, e abre espaço para que as próprias culturas, os próprios povos falam sobre si mesmos. Então acho que essa é uma grande transformação que está relacionada, né, a toda uma discussão, né, da decolonialidade. As instituições museológicas, se elas não se alinham, né, a esse movimento de mudança, elas perdem o seu sentido social.